neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, ó Espírito Santo da verdade, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Rogamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor meu Deus nos contemple com a sua misericórdia, com a sua sabedoria, abrindo os corações de todos aqueles que estarão conectados conosco nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Queremos Te agradecer pela caminhada desta temporada, os 10 mandamentos. Hoje estaremos estudando o último mandamento, o 10º mandamento. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra encontre no coração de todos que irão ouvir hoje, amanhã e depois um lugar especial e possa brotar, gerar sementes de vida no coração dessas pessoas. O Espírito Santo fale aos corações, mude as vidas, levante os caídos, fortaleça os fracos. Vamos manter o nosso coração firme em Ti. Em nome de Jesus nós Te oramos, nós Te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à série Os 10 Mandamentos. Hoje teremos a última aula desta temporada com o 10º mandamento. Um tema muito, mas muito importante mesmo: não cobiçar as coisas alheias. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero agradecer de coração a sua audiência. Andressa Caetano, Natália, Rosângela, Rejane, Ademilde, Vânia, quem mais? Natália, tem tanta gente ali, Flávia, Stephanie, cadê meu amigo Laudenor, está aqui também. Meu Deus, quanta gente linda. Olha, eu quero agradecer de coração a sua audiência na Escola Bíblica. A Escola Bíblica, que é um programa da Igreja Batista Candelária, e eu quero lembrar você que a nossa igreja, ela está nas principais redes sociais: Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. E é muito fácil nos encontrar na internet. Rita Alves, minha amada, seja bem-vinda. E é muito fácil nos encontrar na internet. É só você digitar @Igreja Batista Candelária. Pronto. Ali você encontra no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Tá bom? Eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos irmãos telespectadores. Wagner, eu quero mandar um grande abraço para todos eles que agora estão conectados conosco. Para você, internauta, que nos acompanha por uma dessas plataformas que citamos aqui, nosso abraço fraterno e carinhoso. Portugal, na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos e também em alguns estados brasileiros. Vamos louvar a Deus. Eu quero convidar você para a gente louvar a Deus.
com um dos mais lindos e emocionantes louvores de uma das mais admiradas cantoras gospel do nosso tempo. Você também vai amar. Então eu quero que você participe comigo deste louvor, tá bom? É o nosso cântico todas as manhãs de domingo. Então participe aqui comigo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui já no ponto, para a gente cantar juntos a Deus. Sonda-nos, Senhor. Lindo. Quebranta o meu coração. E aí, estão ouvindo bem? E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, muito bem, muito bem. O tema de hoje é o 10º mandamento. Portanto, prepare aí o seu coração, prepare aí a sua Bíblia, física ou eletrônica. Neste momento, muitas coisas vão tentar distrair você para que você não aprenda a palavra de Deus, tirar o seu foco, tirar a sua percepção daquilo que o Espírito Santo vai falar para você agora. Eu quero lembrar você que hoje, 1 de agosto de 2021, é a última aula da temporada Os 10 Mandamentos. Encerra-se hoje um ciclo de estudos que nos trouxe muito crescimento espiritual, nos revelou caminhos novos, nos aproximou mais de Deus. Hoje teremos a última aula da série Os 10 Mandamentos. E você sabe que essa temporada de estudos especiais sobre os 10 mandamentos, ela tem sido uma grande bênção para dezenas e centenas de pessoas. Os episódios anteriores mexeram muito com o coração de cada um de nós, nos fez entender melhor o caráter de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. E tudo isto, irmãos, aponta para uma pessoa. Tudo que nós estudamos aponta para uma pessoa: Jesus Cristo. A lei de Deus é como você se olhar no espelho para perceber como você está, quem você é. Mas o espelho, ele não resolve o teu problema, ele apenas revela o teu problema. E você então precisa ir a quem pode resolver o teu problema, que é Jesus. Quando você examina os 10 mandamentos, você descobre defeitos, pecados, erros que você não sabia que tinha. A lei mostra a sua realidade, a sua precariedade, os seus pecados, as suas manchas. E então você tem que ir a Jesus, porque se você não for a Jesus,
Você não consegue vencer isto, porque é a graça de Deus que nos livra e nos dá força para continuar. Amém? Então, por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Deixa ela aberta. Aí no capítulo 20 nós vamos ler o último mandamento. Mas antes, eu quero terminar essa palavra introdutória. Ivanice Tureta, seja bem-vinda, minha amada irmã. Olha, preste atenção, irmãos. Graça e paz, Jonas. Olha só, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 7, o versículo 7, ele diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, se a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Cobiçarás, inclusive, é o 10º mandamento que nós vamos estudar hoje. Esse texto diz claramente que pecado é a transgressão da lei. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Portanto, a lei, ela funciona como um espelho que revela o seu pecado. Ela revela o seu pecado e te aponta ou te guia até Cristo, para encontrar nele o perdão e te salvar do pecado. Então, diante desta visão introdutória, eu quero iniciar convidando você a relembrar todos os mandamentos que nós já estudamos. Eu quero que você relembre aí, faça um exercício de memória para relembrar os mandamentos que nós já estudamos, e eu vou citá-los aqui para você, e você então vai relembrando aquilo que o Espírito de Deus falou para você durante todo esse tempo. Então olha só: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, que foi a semana passada, não dirás falso testemunho. E hoje nós vamos estudar o 10º mandamento: não cobiçarás. Olha, querido, eu pesquisei eu fui buscar algumas pesquisas, alguns índices que eu achei relevante citar aqui para você, para que você também pudesse me acompanhar nesse pensamento, nessa interpretação desse 10º mandamento para nós. Então presta atenção. Se você tiver uma caneta e um papel, anote, faça alguma observação. Se o Espírito fala ao seu coração, anote, para você depois não esquecer. Olha só, o índice de satisfação das pessoas no mundo inteiro, de insatisfação, o índice de insatisfação das pessoas no mundo inteiro tem crescido imensamente nos últimos anos, nesses últimos 10 anos. Os estudos que foram feitos há cerca de mais ou menos 10 anos atrás, já mostravam que
Por exemplo, na Europa, não é? O continente europeu, onde nós temos certeza de que as pessoas têm uma renda per capita, uma qualidade de vida melhor do que nós que vivemos aqui, sul-americanos, mostravam que na Europa o índice de satisfação numa escala de 0 a 10 era de 6,6. Foram avaliados 36 países no continente. O índice de satisfação foi medido através, você sabe, de perguntas, e foi medido através das várias perguntas feitas à população de uma forma aleatória. Agora, há exatamente 5 anos atrás, aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística, que você conhece, que é o IBOP, revelou uma pesquisa que foi realizada junto aos brasileiros a pedido da Confederação Nacional da Indústria. Foi um pedido para saber o nível de satisfação das pessoas com a vida. O índice de satisfação com a vida foi registrado o menor já registrado por pesquisa nos últimos 20 anos. E isto há 5 anos atrás. O resultado: índice de satisfação com a vida é o menor já registrado nos últimos 20 anos. E isso foi feito há 5 anos atrás. Os brasileiros nunca estiveram tão insatisfeitos, revelou a pesquisa. Daí, meus irmãos, verificarmos em nosso país um alto índice do descumprimento do 10º mandamento. Sua Bíblia aberta, Êxodo 20, o versículo é o 17. Vamos ler juntos. Êxodo 20 e o versículo é o 17. Êxodo 20 e o versículo 17. Diz a palavra de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu diria que se este texto fosse escrito hoje, na nossa linguagem, e não naquela época no hebraico, se esse mandamento tivesse sido dado hoje, eu diria que os termos ou as palavras seriam outros. Por exemplo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ótimo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ótimo. Não cobiçarás, não teria o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, mas teria: não cobiçarás o automóvel do teu servo, do teu próximo. Não cobiçarás a empresa do teu próximo. Não cobiçarás a conta bancária do teu próximo. Não cobiçarás a Harley Davidson, a BMW, a moto, a Kawasaki do teu próximo. Então teríamos uma adaptação, né? Mas depois de legislar, irmãos, o valor da vida alheia, não é? De preservar a instituição do casamento, de honrar os bens do próximo e ensinar a viver a verdade, Deus termina com um mandamento que vai ao coração de tudo isto. A cobiça.
Ou talvez pelo lado positivo, irmãos, poderíamos ver a falta de satisfação com a vida. Porque se alguém está contente com o que tem, se alguém está contente com o que possui, se há contentamento no coração, na alma e na vida das pessoas com o que ela tem hoje, se há contentamento, isso não quer dizer acomodação. Contentamento é ser grato pelo que se tem e não pelo que não tem. Tirar os olhos do que não tem e colocar os olhos no que tem e ser grato, isso é contentamento. É você manifestar alegria e felicidade com aquilo que você tem, pouco, médio ou muito. Se alguém está contente com o que tem, não vai atentar contra a vida alheia, não matarás. Não vai buscar ter relações sexuais com outros parceiros, não adulterarás. Se alguém está satisfeito com o que tem, não vai se tornar ladrão dos bens do outro, não furtarás. Se alguém está contente com o que tem, não vai falsear a verdade, não dirás falso testemunho. Então, este mandamento, não cobiçarás, nos leva facilmente a entender os demais, a entender a interpretação de Jesus, porque o segredo do cumprimento da lei, ela está no coração do homem, não é nas obras, nas mãos, mas é no coração do homem. No seu original, no hebraico, a palavra cobiçar, ela tinha o sentido, irmãos, de desejar de forma intensa. Na verdade, este verbo hebraico dá a mesma ideia de não fazer algum tipo de, eu diria, algum tipo de esquema para se obter o que o outro tem. Você está entendendo? Tereza Santiago de Nazaré da Mata, seja bem-vinda, amiga da irmã Fabiana. Glória a Deus, Deus abençoe minha irmã também, você é bem-vinda, estamos felizes com a sua presença aqui. Minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração e continuará falando hoje. Então, olha só, este verbo hebraico cobiçar, ele dá a mesma ideia de não fazer nenhum tipo de esquema para obter o que o outro tem. Não é apenas cobiçar no sentido mais geral, mas é assim bastante específico. Preste atenção, na versão dos 10 mandamentos, que é dado aqui em Êxodo, que nós lemos 20:17, nós notamos que esta referência da cobiça, ela está muito ligada à vida nômade. Por quê? Porque quando os mandamentos foram dados, onde é que o povo vivia? O povo vivia no deserto. O povo vivia no deserto. Ainda não tinha propriedades, não tinha terra, não tinha bens. Você está entendendo? Então, olha só. Neste momento, quando Deus deu esse mandamento, ele tinha essa referência da cobiça, ela estava ligada à vida nômade. Agora, passados os 40 anos no deserto, quando os mandamentos eles vão ser repetidos lá em Deuteronômio, lá na frente, já existe um item ou uma cláusula buscando mais a ideia da vida em comunidade, a vida comunitária, a vida sedentária, onde o povo já teria algumas posses. Deuteronômio 5:21 diz assim: olha só a pequena diferença que há na abordagem do 10º mandamento, do 10º mandamento dado lá no Sinai,
e repetido agora aqui em Deuteronômio. Olha só, ele diz assim, como aparece o mandamento, diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E depois diz: não cobiçarás a casa do teu próximo. E depois ele diz: nem o campo e nem sua propriedade. Aí depois ele diz: nem o servo, nem sua serva, nem o boi, jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui você pode perceber, a ideia já falava sobre propriedade, não é? Por quê? Porque o povo já tinha entrado na terra prometida, já tinha entrado na terra, já ia passar a ter cada um o seu quinhão de terra, a sua propriedade, o seu terreno, a sua casa, né? E Deus, o Senhor, mais uma vez chama a atenção para isto. Mas irmãos, legislar o desejo é muito complexo. Como é que vamos ter uma lei a respeito do desejo do coração, né? A cobiça é um desejo intenso que está no coração. Como legislar aquilo que está lá dentro no coração? Como evitar que o coração deseje aquilo que se vê, que se aprecia e que acha bonito, agradável, aprazível? Como deixar de apreciar aquilo que nós olhamos e reconhecemos como muito bom ou especial e que nós não temos, não é? Bem, irmãos, nós temos aqui que destrinchar este mandamento e perceber que não cobiçar estava ligado a dois conceitos fundamentais. Não cobiçar estava ligado a dois conceitos fundamentais. O primeiro é que a cobiça, existe a cobiça maligna. E em segundo seja contente com o que você tem. Eu vou fazer aqui agora a explicação dos dois pontos para você entender melhor esse mandamento. Olha só, a cobiça maligna é aquela que vai além do olhar, além do apreciar. Apreciar é admirar, de fato reconhecer que é belo, que é bom, que é aprazível, que é gostoso, que é confortável, enfim, apreciar. Alguém pode olhar e apreciar e não pecar no 10º mandamento. Pode sim, irmão Isaías. Exemplo. Nós, homens que gostamos de automóvel, que gostamos de carro, nós podemos olhar uma Mercedes, uma BMW, um Volvo e apreciar. Que carro lindo, né? Mas ele está fora do padrão financeiro de alguns de nós, que não chegamos a pecar no 10º mandamento. Por quê? Porque sabemos que ele está além das nossas posses. A cobiça aqui tem a ver com algo que estava de alguma maneira ao alcance, alguma coisa que era possível obter, alguma coisa que era possível fazer para se chegar lá. Então é esta coisa que está ao alcance e que a pessoa cobiça, deseja, que está acessível, mas que não é seu, é do outro. Essa cobiça que o mandamento fala. Não arranje esquema para obter aquilo que é do outro, só porque você achou bonito, gostou ou cobiçou. Não é? Eu posso olhar, apreciar, admirar, elogiar inclusive, e não cobiçar. Por quê? Porque está além das minhas posses ou pertence ao outro. Mas a cobiça maligna, ela olha, admira, deseja e muitas vezes monta um esquema fraudulento, ilícito, situações ilícitas para obter
o que o outro tem. Por quê? Porque desejou ardentemente. E ele quer o que o outro tem. Por quê? Porque o outro tem e ele não tem. Isto é a cobiça maligna. A cobiça que deseja o mal para o outro. A cobiça é aquela que incomoda a pessoa porque o outro tem o que ela não tem, que reverbera na inveja. O apóstolo Paulo, ele menciona esse sentimento em relação exatamente ao pecado sexual e também à avareza. Quando ele escrevia aos Efésios, ele dizia o seguinte, Efésios capítulo 5, ele dizia o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Este mandamento, irmãos, da cobiça, ele está profundamente ligado à inveja, pecado considerado mortal. A cobiça é um pecado que não é muito fácil de detectar, porém é tremendamente maligno, é um verdadeiro cancro na alma. Irmão Isaías, por que ele não é muito fácil de detectar? Porque quem sente ou quem tem não revela, ele sofre sozinho. A cobiça é a dor causada pela prosperidade alheia. É um pecado oculto que nem sempre se revela com facilidade, não é? Ou seja, o cobiçoso, ele sofre sozinho, ele não vai abrir o jogo, ele não vai abrir seu coração da inveja, da cobiça que ele tem pela vida da outra, pela vida do outro. Você está entendendo? Ele sofre lá dentro sozinho, vai se corroendo por dentro. É um cancro da alma, é um câncer na alma, é uma doença, é uma fraqueza, uma fragilidade de caráter, é uma brecha espiritual enorme para o diabo trabalhar na vida da pessoa. Você está me entendendo, irmãos? O cobiçoso, ele sofre só, o seu mal lhe faz mal a ele, por vezes provoca mal também vamos dizer assim, ao alvo da sua inveja, né? Chega até a afetar aquela pessoa que ele tanto cobiça, que ele tanto inveja. A cobiça alimentada, ela age muito forte e ela força a pessoa a usar meios ilícitos para conseguir o que é do outro. Você está entendendo, irmão? O homem é uma quina, é isso, Lau, é isso, novo. Então, existe por trás da cobiça, existe por trás dessa inveja incontida, e muitas vezes contida, mas doentia dentro da pessoa, uma ação diabólica para destruir a vida da pessoa e a vida do alvo da inveja dessa pessoa. A cobiça, ela não é somente apreciar o bem do outro, seja um bem material, não é? Uma posse, uma casa, um carro, um bom emprego. Não. A cobiça não é somente apreciar esse bem do outro. E esse bem pode ser um bem material, pode ser um bem social, a sua família, uma família linda, abençoada, harmoniosa, de paz, filhos abençoados, uma esposa linda, abençoada, um marido
carinhoso, um marido abençoador, um marido de Deus, um homem que só tem olhos para a sua família. Então a cobiça não é somente apreciar o bem do outro, ou material, social ou de qualquer natureza. Ela é o desgosto pelo bem do outro. Por isso Deus estabeleceu no final de todos os mandamentos o fechamento de tudo: não cobiçarás. Abandone a cobiça e desenvolva um sentimento de satisfação com aquilo que você tem, com aquilo que você possui, com aquilo que Deus te deu até agora, com as tuas forças, com aquilo que você envidou esforços e conquistou. Se você quer mais, se você necessita mais, se você deseja mais, trabalhe, busque, mas não inveje e nem cobice. Não deseje o que o outro tem, mas olhe para cima, que deu a ele, o mesmo pode dar a você, se você buscar. A pessoa começa a se comparar com o outro e diz: é injusto que é injusto, ela não deveria ter tudo isso, é injusto, ela não deveria ser assim, é uma pessoa tão fria, uma pessoa tão calculista, uma pessoa tão, não é? Enfim, ela começa a entender, a desenvolver um sentimento de que o que a outra tem, ela é que deveria possuir. Tu está entendendo, irmão, como funciona a cobiça, como funciona a inveja? Quem deveria ter isso era eu. E em pouco tempo surge o desprezo por aquela pessoa. A pessoa não fez absolutamente nada, a pessoa apenas tem o que tem, conquistou o que conquistou, mas a outra cobiça o que ela conquistou. Às vezes ela tem até mais do que a outra, mas cobiça o pouco que a outra tem. Você está entendendo, irmãos? Como funciona o trabalho do diabo no coração das pessoas? E as pessoas dando lugar à inveja. Olha, em pouco tempo a pessoa começa a desprezar, e o menosprezo pela outra pessoa é que pode acabar numa tentativa de destruição. E isso, Ademilde, é querer viver a vida do outro. Eu queria aquilo para mim, eu queria ser como você, eu queria ter o que você tem, eu queria, se eu pudesse. Irmãos, não cobiçarás, diz a lei, porque a cobiça maligna, ela domina e aprisiona a tua alma. Em segundo lugar, irmãos, não cobiçarás estava ligado à forma de como nós encaramos a vida e avaliamos as coisas. Olha, se a vida para você, ela se mede apenas nos bens que você tem, ou no prazer que se experimenta, então a cobiça passa a ser a senhora do seu coração. Isso. Muito bem, Vanessa, desse jeito. Porque ela está sempre a mostrar-lhe, a cobiça está sempre a mostrar a você aquilo que você ainda não tem. Está sempre a indicar prazeres que você ainda não desfrutou. Daí que o mandamento dizia: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, né? Se fosse escrito outro, hoje, como eu disse, era a empresa do teu próximo, a mulher do teu próximo, a conta bancária do teu próximo, o carro do teu próximo, o emprego do teu próximo. E é aí que trabalha toda a indústria do comércio e da publicidade, na capacidade de aguçar em nós o desejo e a cobiça por algo que eu ainda não tenho e que outros têm e desfrutam e são reconhecidos, são elogiados por terem aquilo que eu não tenho.
mas que posso ter, e assim eu posso ter uma vida plena e satisfatória. Por quê? Porque a minha satisfação está baseada no ter aquilo. Aí a publicidade diz: você só precisa disto para encontrar felicidade. E aí vem a palavra final, a palavra matadora. Qual é a palavra matadora? Tem um desconto para você, um desconto de 40% para você adquirir. Aí fechou a conta. Aí a cobiça rola solto, a inveja acabou-se. Aí o camarada se endivida até a alma, mas vai ter o que o outro tem, porque ele tem que ter aquilo que o outro tem e ele não tem, porque a felicidade dele está baseada naquilo que ele não tem e em coisas. Irmãos, Jesus nos ensinou, irmãos, que a nossa vida, ela não é avaliada pelo que temos. O Senhor disse no Sermão do Monte, você lembra? Não andeis o quê? Ansiosos quanto à vossa vida. O crente aprende a cumprir o 10º mandamento por uma valorização diferente da vida, uma valorização da vida diferente do mundo. Os maiores tesouros desta vida não são coisas, não podem ser comprados, não podem ser comprados. Paz de espírito, consciência tranquila, mente saudável, família unida, casamento estável e feliz, o amor entre os irmãos, entre os amigos, a convicção do sentido da vida, um coração firme, tranquilo, a comunhão verdadeira e profunda com Deus. Nada disso tem preço, nada disso se adquire com dinheiro, nada. E finalmente, irmãos, o aspecto mais importante da interpretação deste mandamento, finalmente, o aspecto mais importante da interpretação deste mandamento é o seu lado positivo, é aquele que vai ao coração da situação. Sabe o que é? A gratidão. Porque quando a gente tem um coração grato, a gente fica blindado contra a cobiça, contra a inveja. Porque o meu Deus me deu isto aqui, porque o meu Deus me deu apenas isto, porque o meu Deus me deu isto aqui. Graças a Deus que Ele deu a irmã fulana, a irmã fulano, que lutou tanto na sua vida, que sofreu tanto, e hoje tem aquilo que Deus lhe deu. Eu sou grato e feliz pela vida dele, mas sou grato pelo que eu tenho. Irmãos, o coração só para de olhar e desejar as coisas do outro quando ele faz duas coisas. Ele olha para quem tem menos. Sempre tem alguém que tem menos que nós. Quando o coração olha para quem tem menos do que ele e se satisfaz com aquilo que Deus tem lhe permitido ter. A cobiça geralmente aparece porque nós olhamos para quem tem mais e achamos que vamos ser felizes se chegarmos lá. Se eu tivesse o que a irmã Neide tem, se eu tivesse o que Diana tem, se eu tivesse o que Leandro lá no Rio de Janeiro tem, eu seria mais feliz, eu seria feliz. Eu tenho tão pouco. Isso é um coração ingrato, um coração baseado no ter, no possuir. Tu está entendendo, irmãos? A cobiça geralmente aparece quando a gente olha para aqueles que têm mais do que nós e entendemos que só vamos ser felizes se a gente tiver aquilo. Quando olhamos para quem tem menos, a gente percebe que a vida para muita gente é muito mais difícil do que para nós. Quando passamos algum tempo com aqueles
que tem realmente necessidade. As histórias que nos cercam é de cortar a corda de coração. Aí você entende que o que você tem é suficiente e você fica satisfeito com o que você tem e vai lutar, trabalhar com a ajuda de Deus para ter um pouco mais. Tem pessoas que perderam tudo, tem pessoas que vivem na rua, gente que não tem família e luta para comer uma vez por dia. Há pessoas doentes que não tem como se tratar, gente com angústias, com dores espirituais, dores na alma, que não tem resposta, pessoas que não têm socorro, não têm uma mão amiga. Quando olhamos para estas realidades, podemos perceber o quanto nós somos afortunados. E isto, irmão, serve muito para levantar a nossa cabeça e entender a bênção que tem chegado até a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado pelo que eu tenho, e obrigado pelo que os meus irmãos têm, pelo que o meu vizinho tem, pela conquista dele, pelo sucesso dele, pela prosperidade e riqueza dele. Que seja mais abençoado e mais próspero. Ah, meus irmãos, quando um coração ele é grato a Deus, ele é blindado contra a cobiça e contra a inveja. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. Aí sim a gente vence a cobiça. Mas o segredo central é esse: sempre será a gratidão. A gratidão que alegra o coração. Daí a palavra nos chamar a atenção e dizer: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A cobiça é o contrário, ela entra em conflito com a confiança, o contrário da satisfação daquilo que Deus lhe deu. Tu está entendendo, irmão? Então, e isso, Diana? Feliz com o que tenho de Deus, na medida que Deus está te dando agora, ser feliz e ser contente. O apóstolo Paulo diz: saber ser contente, poder tudo naquele que fortalece. Não é você viver acomodado, é você olhar para cima e dizer: Deus, eu dependo de ti, eu preciso disso e preciso daquilo. Eu tenho tido experiências fantásticas, sabe, irmão? E tenho ouvido de pessoas também, de irmãos, que têm tido experiências fantásticas com Deus, de não pedir nada a ninguém, mas olhar para cima, as janelas do céu abertas, falar com o Pai e dizer: Pai, eu preciso disto, tu sabes. E o Senhor faz chegar às suas mãos, através de alguém do seu trabalho, enfim, não importa, Deus faz. Por quê? Porque tudo é possível para Deus. E a Bíblia diz que Deus sabe do que nós precisamos. Um dia você está aqui, um dia você está lá em João Pessoa, hein, Nô? Você está aqui numa perrengue danado, outro dia você está lá morando em João Pessoa, já sendo abençoado. A vida do cristão, a vida do homem de Deus, da mulher de Deus é assim. Ele olha para cima e depende dele, vai buscar em Deus a sua satisfação, a sua realização. O crente que confia na provisão de Deus é grato por aquilo que recebe e não fica a olhar para o vizinho: porque fulano, e não importa isso, nem aquilo que os outros possuem. Ele fica satisfeito com a provisão divina para aquele momento. Quando somos capazes de ter coração grato, levantamos os olhos para o céu em adoração, não é? E a cobiça, ela perde toda a força, ela fraqueja, ela cai por terra, ela deixa de lhe incomodar. Podemos inclusive nos alegrar com os bens dos outros, com a alegria e as conquistas dos outros, e assim viver uma vida altruísta, né? Como todos os mandamentos, Deus nos deu esse mandamento para nos proteger também, para nos proteger, não é? Para proteger o próximo da nossa cobiça, que poderia nos levar a atos de agressão, proteger a nós da cobiça alheia, que levaria ao sofrimento desnecessário. Protege-nos da inveja dos outros e daquilo que a inveja faria no nosso próprio coração. Protege-nos da insatisfação que causa irritação. Uma pessoa insatisfeita com o que tem é uma pessoa irritada,
Por quê? Porque não encontra paz nem gratidão no seu lugar, onde está, onde Deus colocou. Irmãos, isso tira a alegria da vida. A cobiça, ela tira a alegria e o contentamento da vida. Agora, quando nós buscamos em Deus o nosso contentamento, o nosso coração busca em Deus a nossa felicidade, a nossa realização, aí sim nós somos pessoas felizes, nós somos pessoas gratas. As pessoas olham em nós e vê alegria. Poxa, aquele irmão, ele é tão humilde, tão pobrezinho, mas ele tem uma felicidade tão grande, ele contagia, ele tem uma alegria. Tem uma família pequena ou tem uma família grande, tem a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, todos são contentes, não são pessoas invejosas, não, são pessoas que têm necessidades, mas não vivem incomodando ninguém. Por quê? Porque depende de Deus, confia em Deus. A sua necessidade ele leva para a cruz, e da cruz sai a nossa provisão, de Deus vem a nossa provisão. É preciso confiar, irmãos, é preciso confiar, é preciso crer, é preciso confiar, louvar ao Senhor por aquilo que temos. Vamos nos alegrar por aquilo que os outros também recebem, vamos investir menos em nós e mais nos outros, vamos dar lugar à gratidão que se compraz, e não à inveja que inquieta, que entristece, que enfeia o rosto. Fazendo assim, nós vamos fazer crescer em nós o sentido de louvor, vamos permitir que o Espírito nos capacite a viver o coração da lei e a cumprir este que é o mandamento central e basilar. Serás grato pelo que tens e louvarás a Deus por isso. Então, se existe no coração alguma raiz de cobiça ou de inveja, está queimado em nome de Jesus. Busque em Deus, peça a Deus para você ter bons olhos e olhar para o que você tem em casa, para o que você tem no momento, e seja grato a Deus. Você vai ver a felicidade entrar na sua casa, no seu quarto, na sua cama, na sua mesa. Olhe para a sua esposa, olhe para o seu esposo e peça a Deus bons olhos, gratidão por ele, por ela. Olhe para seus filhos e agradeça a Deus por eles. Ah, mas meu filho, agradeça a Deus por ele e abençoe. Deus vai trazer ao seu coração o contentamento no momento em que você se abrir para a gratidão. Abra o seu coração hoje para a gratidão. Abra o seu coração hoje para aquilo que Deus te deu e olhe com alegria para o que você tem. E tenha misericórdia daqueles que você já percebeu que são cobiçosos e invejosos. Ajude em oração. Ajude em oração. Deixa eu dar um conselho. O cobiçoso e o invejoso não merecem os seus bens. O cobiçoso e o invejoso não merecem o que você tem. Ele só vai merecer no dia em que ele abdicar da cobiça e da inveja. Aí Deus o fará merecer. Deus o dará a ele até o que você tem e até mais, no momento em que ele se limpar da cobiça e da inveja. Não ajude com bens o invejoso, não ajude com bens o cobiçoso, ajude ele espiritual, porque o problema dele não é o que ele tem nem o que não tem, mas é o coração e os olhos maus que ainda não foram tirados da vida dele. E isso só sai com oração, com vida no altar. Você está entendendo, irmãos? Então vamos ser gratos. O Senhor fecha os 10 mandamentos com um mandamento básico, central: não cobiça. Quem cobiça não rouba, quem cobiça fala a verdade, quem cobiça não fala a verdade, quem cobiça levanta falso testemunho, quem cobiça
não anda na vontade de Deus. Quem cobiça não honra pai nem mãe. Quem cobiça não adora somente a Deus. Quem cobiça tem outros deuses diante de si. Quem cobiça leva o nome do Senhor em vão. Quem cobiça quebra os 10 mandamentos. Agora, um coração grato, um coração feliz. Você pode ter 100 reais ou nem ter 100 reais, mas você é grato, você é feliz, porque a tua felicidade, o teu contentamento não está baseado naquilo que você tem no banco, nem na carteira, nem em casa. Está baseado no centro da felicidade. Sua felicidade, seu contentamento, sua alegria, sua gratidão está baseada em Deus, que é tudo em todos. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Que Deus te faça feliz. Que Deus te dê um coração mais grato ainda. Mais grato a ti. Mais grato a ti. Mais consagrado. Ó, faz-me, Senhor. Meus amados irmãos, eu encerro aqui a nossa temporada dos 10 mandamentos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nesses 10 mandamentos como falou ao meu, profundamente. Eu espero ter conseguido ser claro, transparente com você. Eu espero ter conseguido falar aquilo que Deus queria, porque eu me esvazio de mim para que Deus me encha dele, para eu trazer para você a sua palavra. Agora, eu tenho uma notícia maravilhosa para lhe dar. Terminou os 10 mandamentos, o estudo dos 10 mandamentos, mas eu vou começar para a semana algo tremendo, fantástico. Desde criancinha até a sua morte, você vai estudar comigo a vida de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o mais notável, a mais notável personalidade, a mais notável figura depois de Jesus no Novo Testamento foi Paulo. Escreveu 13 epístolas, e você vai estudar comigo desde criancinha, passando os seus estudos lá pelo grande Gamaliel, até se tornar o centurião e depois o homem de Deus que ele se tornou. Você vai estudar tudo comigo. Nós vamos tecer detalhes da vida deste homem. Você vai conhecer detalhes que você não conhecia, porque eu fui buscar detalhes além do que está escrito na Bíblia, na história, para trazer para você conhecer em detalhes a vida deste homem. Eu sei que você é apaixonado por Paulo, assim como eu sou. Eu sei que você é apaixonado pelo que ele escreveu, pela vida dele. Venha comigo, traga outra pessoa, avise para todo mundo. O post está aí, eu já mandei o post, está nas redes sociais, está no seu zap, está em todo lugar. Nós vamos amar, nós vamos viajar com Paulo pela toda a Palestina. Primeira viagem missionária, segunda, terceira. Você vai ficar encantado, porque Deus me encantou com essa história. Quando nós começamos a desenhar, a estudar, a preparar, meu Deus, que coisa linda. Então eu convido você a vir comigo na próxima semana, no próximo domingo. A escola começa com Paulo de Tarso. Nós vamos estudar, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você gostou, deixa aí seu coraçãozinho, compartilha, dá o seu like, envia para outros, e assim nós vamos pregando o evangelho para muita gente. Deus te guarde, Deus te abençoe. Um grande abraço. Gilson Ferreira, potência, simplesmente uma potência nas mãos de Deus. Pai, meu irmão, um grande abraço.